Uma vez mais, é sempre uma alegria, uma honra poder estar aqui, servindo vocês, recebendo tanto carinho, recebendo tanto afeto, e louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês, pelo ministério, pela liderança dessa igreja. Graças a Deus pela vida de vocês. 7 anos é um ciclo. Eu não sei se você percebeu, a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, ela é desenhada em ciclos de 3 anos, de 7 anos e de 10 anos. Tudo que existe na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, são ciclos de 3, de 7 e de 10. Então, quando se completa 7 anos, está fechando um ciclo de 7 anos. E inicia-se algo da parte de Deus. Vem algo novo da parte de Deus. E como nós temos na nossa boca poder, autoridade para declarar, para profetizar a própria palavra de Deus, é que nós estamos declarando palavras de vida, palavras de avanço, palavras de multiplicação, palavras de conquista, e nada, absolutamente nada que Satanás intentar irá prosperar contra a vida de cada um de vocês, contra este ministério, contra aquilo que Deus tem sonhado para esta igreja local. Graças a Deus por isso. Eu quero fazer uma força enorme de trazer um estudo bíblico para vocês hoje. Pode ser? Quero ver se eu não prego, né? Eu tenho aqui bastante textos para a gente pensar, sabe? Pensamos juntos, desenvolvermos aqui um raciocínio, uma percepção, uma compreensão. E o meu objetivo, depois, no final, a gente vai passar um questionário, são 100 questões, bem rapidinho, né? É brincadeira. Mas eu gostaria que, depois dessa nossa conversa, você pudesse sair daqui hoje entendendo algo tão simples, mas algo assim tão profundo e tão libertador. Eu quero que você saia daqui leve, mas muito leve, da presença do nosso Deus. Aleluia, aleluia. Eu quero usar como título, Como Servir a Deus. Como servir a Deus. Se eu fizer essa primeira pergunta, não levante a mão. Você sabe como servir a Deus? Você sabe como servir a Deus? Eu me lembro que quando a comunhão cristã em Curitiba estava completando, eu não sei bem se 8, 9, 10 anos, mas mais ou menos isso. E os primeiros anos do nosso ministério em Curitiba, nós ficamos sem tirar férias, trabalhando direto por anos, sem parar, correndo, fazendo, nos esforçando tanto. E eu tinha certeza absoluta que Deus havia me chamado para fazer a obra dele. Eu tinha certeza absoluta, Deus me chamou para fazer a obra. Eu deixei do meu trabalho, da empresa onde eu trabalhava, fiz o meu curso de teologia, comecei a me preparar por alguns anos para poder fazer a obra de Deus. E num desses determinado momento, Deus ele foi muito específico, ele foi muito claro comigo, dizendo: eu nunca te chamei para você fazer a minha obra. Nunca te chamei para você fazer a minha obra. E aquilo me deixou assustado. Falou: mas Deus, e então? E como que é? Deus diz: não, eu te chamei para você manifestar a minha vontade. Não para você fazer a minha obra. A Bíblia diz que naquele dia, muitas pessoas chegarão diante dele e dirão: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo. E ele vai dizer: não vos conheço. Porque nós podemos fazer a obra de Deus sem ter nenhuma comunicação, sem nenhum relacionamento com Deus. Agora, se você conhece a vontade de Deus, aí você pode fazer a obra de Deus. Jesus diz: eu vim para fazer a vontade do meu Pai que me enviou e realizar a sua obra. Então nós precisamos conhecer a vontade de Deus e não fazer a obra de Deus.
e não realizar a obra de Deus. Apocalipse capítulo 1, versículos 4, 5 e 6, diz assim: João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir. A vocês graça e paz da parte daquele que era, que é e que há de vir. A vocês graça e paz da parte daquele que era, que é e que há de vir. A vocês. Amém. Amém. Você precisa aprender a ler a Bíblia e entender que Deus está falando com você quando você lê a Bíblia. Ah, pastor, faz tempo que Deus não fala comigo. É só abrir a Bíblia. A Bíblia é a boca de Deus. Abra a Bíblia. A vocês, graça, paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos, e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama, diga aleluia, nos libertou dos nossos pecados. Meu Deus, como que Ele me libertou dos meus pecados? Por meio do seu sangue, e nos constituiu, nos estabeleceu, nos fez reino, ou reis e sacerdotes, para servir a seu Deus e Pai. A Ele seja glória e poder para todos sempre. Amém, amém e amém e amém. Queridos, nós precisamos crer corretamente. Diga comigo assim, se você sentir liberdade: Deus habita em mim. Deus habita em mim. Mais uma vez, Deus habita em mim. Deus habita em mim. O que é céu? O que é o céu? Céu é uma ideia, céu é um conceito. Quando você fala céu, é um lugar de paz, é um lugar de harmonia, é um lugar de felicidade plena, é um lugar de consolo absoluto, ausência de necessidade. Por que existe esse conceito sobre o céu? Porque Deus habita no céu. Mas você acabou de dizer, Deus habita em mim. Aonde que é o céu? Estão cansados? Não, não? Vamos pensar? Vamos raciocinar? Se você acreditar no que Deus acredita sobre você, isso muda você. Eu preciso crer naquilo que Deus crê, naquilo que Deus acredita a meu respeito. Se eu entro em concordância com Deus sobre o que Deus pensa a meu respeito, e se eu creio sobre o que Deus pensa a meu respeito, isso muda a minha vida. Por isso, se você não acreditar no que Deus acredita, você jamais terá uma vida abundante. Muitas vezes eu e você acreditamos no que queremos acreditar. Não, eu acho que isso é assim. Tá, mas isso tem base bíblica, meu irmão? Não, mas eu creio assim. Mas Deus, na palavra dele, ele diz isso? Não, mas não importa, mas eu creio assim. E aí nós caminhamos na periferia, na margem daquilo que Deus tem para nós. Eu e você precisamos saber como Deus pensa. A palavra de Deus diz que eu e você temos a mente de Cristo, e o Espírito Santo de Deus habita em nós. E o Espírito Santo, ele sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. E ele, o Espírito Santo, conhece todas as coisas, conhece profundamente Deus, e ele revela a nós todas as coisas. Quando nós conhecemos os pensamentos de Deus, revelados, respaldados na Bíblia Sagrada, eu começo a crer naquilo que Deus crê. O poder de acreditar
ele é tão forte que nós nos tornamos naquilo que acreditamos. Acreditar é tão importante que nós nos tornamos naquilo que acreditamos. Se você vê um comportamento de alguém que não é um comportamento normal, social, é um comportamento diferente. A pessoa se comporta daquele jeito porque ela crê naquilo, ou naquela ideologia, ou naquela corrente de pensamento, ou naquela corrente filosófica. Aquela pessoa crê naquilo. E ela se comporta segundo aquilo que ela crê. Por isso que a Bíblia diz que lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus. Luz para o nosso caminhar é a palavra de Deus. Porque quando nós cremos na palavra de Deus, nós nos tornamos naquilo que a palavra de Deus declara a nosso respeito. Vamos entender. Por que foi que Deus criou você? Por que Deus fez você? Para você crescer, estudar, se casar, conseguir um bom trabalho, levantar de manhã e ir para o trabalho, volta à tarde, no outro dia vai para o trabalho, volta, vai para o trabalho, volta, vai para o trabalho, volta. Agora você tem 90 anos, passou a vida. Por que Deus fez você? Se acreditamos no mesmo que Deus acredita a nosso respeito, a nossa vida começa a ser vivida como Deus planejou e não como nós planejamos. A maneira como você está vivendo a sua vida é a maneira como Deus planejou para você? É a maneira como você acredita que é a melhor maneira de você viver a sua vida? Não, Pio, eu estou vivendo exatamente aquilo que Deus tem para a minha vida. Não. É que meu pai falou isso, meu avô falou aquilo, minha avó, meu amigo, eu entendi que eu deveria fazer isso, então eu estou fazendo isso porque... E o querer de Deus? A nossa vida começa a ser vivida como Deus planejou. Aí você começa a ter, de fato, aquele prazer, aquela sensação gostosa de existência, porque você está andando naquilo que Deus planejou. Vamos aprender uma verdade aqui. A palavra de Deus diz que Deus é amor. Amém? Deus é amor. Deus é amor. Disse Deus, esse Deus que é amor: façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Deus é amor. Então Deus fez o homem à imagem e semelhança dele. Quando é que o homem mais se parece, mais se assemelha com Deus? Quando o homem ama. Quando menos o homem se parece com Deus, tem a imagem e semelhança de Deus, quanto menos ele ama. Quanto mais o homem ama, mais ele se parece com Deus. Quanto menos ele ama, menos ele se parece com Deus. Uau! Agora, amar vem depois de ser amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Por isso Deus ama.
Deus, ele não ama para ser amor. Ele é amor e por isso então ele ama. Porque para nós muitas vezes é difícil sermos semelhantes a Deus, ou seja, porque muitas vezes para nós é difícil amar, porque nós achamos que Deus nos fez para amar. Mas Deus não nos fez para amar. Mas Pio, você acabou de dizer que ter a imagem e semelhança de Deus é amar. Quando eu amo, eu mais me pareço com Deus. Mas você não é amor porque você não ama, por isso que você é amor. Você é amor e por isso que você ama. Deus é amor e por isso Deus ama. Então, quando você tenta amar e não consegue, tenta amar e não consegue, tenta amar e não consegue, porque você acha que você se torna naquilo que você faz. Não. Você é e por isso você faz o que faz. Deus é amor e por isso Ele ama. Você precisa entender que Deus não criou você para amar, Ele criou você para que você seja amor. Quando entendemos isso, que nós somos amor, aí nós amamos, aí é fácil amar. Porque a nossa natureza passa a ser amar. E aí nós amamos. Então eu não me torno naquilo que faço, eu faço aquilo que sou. Vou pegar um exemplo bem simples. O papagaio que aprendeu a latir como um cachorro. E aí você então vai começar a chamar aquele papagaio de cachorro. Não, ele é um papagaio que late. E pelo fato dele latir, ele não se torna um cachorro. Ele continua sendo um papagaio. Se eu amo, porque o amor de Deus foi derramado em meu coração, eu tenho um amor para dar. Por isso é fácil amar. Mas se eu quero amar para ter o amor e me tornar em quem ama, é muito difícil amar. Eu quero, através de um exercício, me tornar o que eu não sou. Se eu acredito nisso, eu acredito no que Deus acredita. Sabemos que Deus é amor. Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Por isso Deus nos criou para sermos amor. Você já ouviu essa expressão? Fulano de tal é um amor de pessoa. Quem que é um amor de pessoa? Um amor de pessoa é aquela pessoa que ama facilmente. Ela não se esforça para amar, ela é um amor. Por isso que ela ama. Ela não ama para ser amor. Ela é amor, por isso que ela ama. Quando manifestamos quem somos, agora nós podemos amar. Somos amor, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Pio, a quem nós devemos amar? A todos. A todos. Romanos capítulo 5, versículo 5 diz: e a esperança não nos decepciona. Por quê? Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. A Bíblia diz que o coração fala daquilo que, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Nosso coração está cheio do quê? De amor. O nosso coração está cheio do quê? De amor. O nosso coração está cheio do quê? De amor. Você precisa crer nisso. O meu coração está cheio de amor. A Bíblia diz. Aí então, agora você é amor. Agora então você começa a amar. E você começa a amar com o amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele não pede reconhecimento. Ele não pede ser correspondido. Deus decide amar, Ele ama. Mesmo que você não está nem aí, esteja nem aí para o amor dEle, Ele te ama. Ele te ama. Simplesmente Ele te ama. Você chega e diz assim: eu amo a minha esposa porque ela cuida bem dos filhos,
ela mantém a casa sempre limpinha, ela cancelou os cartões de crédito, não usa mais, né? Ela faz uma comida deliciosa, pronto, você acabou de perder a sua esposa. Eu amo meu esposo porque ele é um bom marido. Ele é sério, trabalhador, honesto, do trabalho para casa, de casa para o trabalho, trabalho para casa, casa para o trabalho. Não bebe, não fuma, não rouba. Fiel. Eu amo meu marido. Acabou de perder o seu marido. Quando nós entendemos que o amor de Deus foi derramado em nossos corações e nós amamos, você ama a pessoa, você não ama o que a pessoa faz. Você ama a pessoa. Se a sua esposa não mais fritar aquele bife acebolado para você, se ela não mais limpar a sua casa, se ela não mais cuidar da sua roupa, se ela não fizer absolutamente mais nada, você continua amando a sua esposa, porque você ama quem ela é e não o que ela faz. Um jovem casal foi ao meu gabinete, a esposa disse assim: sabe, Pio, eu vou me separar, vou me divorciar dele. Faz quase um ano que ele está desempregado, e aí não traz mais comida para casa, eu que estou sustentando a casa, tal, eu vou me separar. Eu falei para ela: minha irmã, você já está separada há muito tempo, porque você está interessada no que ele produz e não em quem ele é. Você já se divorciou dele. Por isso que o amor de Deus, ele foi derramado em nossos corações. O amor de Deus está interessado em nós, queridos. Antes de Jesus fazer qualquer obra, Jesus foi batizado nas águas do Jordão. Ele não havia pregado nenhuma mensagem, não havia curado nenhum enfermo, expulsado nenhum demônio, ele não havia feito nenhum milagre, e o Pai diz: este é meu filho amado, nele eu tenho prazer. Não nas obras que ele faz, mas nele. Deus ama você por quem você é e não pelo que você faz. Ele decidiu amar você, ele escolheu amar você, ele ama você. Posso escandalizar você? Depois o Marco Aurélio corrige. Posso ou não? Me permita? Deixa eu escandalizar você. O que você fez para ser salvo? Nada. A Bíblia diz que estávamos mortos em delitos e pecados. O que você fez para ser salvo? Nada. E por que você acha que se você fizer alguma coisa errada, você perde a sua salvação? Se você não foi salvo pelas obras, as obras também não podem levar você a perder a sua salvação. Olha como a religião nos escraviza, amados. Não é verdade? Crentes cheios de culpa. Crentes se arrastando com o fardo. Deus, perdão. Queridos, perdão é herança ou perdão é conquista? É herança. Você não conquista perdão. O perdão foi dado a você, porque Ele ama você, e você agora então desfruta do amor, desfruta do perdão. Ele encheu o seu coração de amor, para que dos seus lábios você possa proferir palavras de amor, porque você é amor, por isso você ama. O amor de Deus foi derramado em nossos corações, por isso é natural amar. É o próprio amor de Deus que flui através de nós e toca as vidas ao nosso redor. Deixa eu compartilhar uma outra verdade com você aqui. Servir corretamente. Deus, Ele não fez você para você ser um servo dEle. Não. Não.
Quantos de vocês tiveram filhos para que eles se tornassem servos, escravos? Quantos? Você olhou para a sua esposa, para o seu esposo e diz: olha, nós temos uma casa grande, nós temos uma chácara, nós temos um quintal para cortar grama, vamos ter assim uns 3 meninos para eles serem os nossos escravos? Foi por isso que você teve filhos? E por que você acha que Deus criou você para que você seja servo dele? Hã? Aí você tem lá 3, 4 filhos, e chega alguém e diz assim: escuta, eu estou procurando pessoas para serem servos, para serem escravos. Você conhece alguém? Você diz: sim, eu tenho 3 aqui em casa, se você der um bom preço, você pode levar. Você venderia os seus filhos para ser escravos? Alguém faria isso? A Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo, Ele veio para servir. Mateus 20, 28. Vamos pensar. Vamos ler a Bíblia. Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus veio para ser servido? Ele veio para servir. Se Jesus veio para servir, Jesus então é um servo, sim ou não? Sim ou não? Não. Aí que está o segredo. Aí que está o segredo. Jesus veio para servir. Já que ele veio para servir, então Jesus é um servo. Sim ou não? Não. Não. Se fosse assim, Jesus não poderia servir. Jesus não cometeu pecado, nenhum pecado, portanto, ele é o mais livre de todos os seres humanos que já pisou na face da terra. Ele veio para servir e não para ser servo. Jesus veio para servir e não para ser servo. Jesus veio para servir a quem? A nós. Quanto? Ao ponto de morrer, dar a sua vida em resgate de muitos. Sabe por que Jesus serviu? Jesus serviu não porque ele era servo, mas porque ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O serviço do servo não tem valor. Quem não é servo é quem serve. O servo que serve não tem valor. Quem não é servo e serve, aí tem valor. Veja, João capítulo 13, versículo de número 12. Quando Jesus terminou de lavar os pés dos discípulos, lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar. E então Jesus lhes perguntou: vocês entenderam o que eu fiz lavando os pés de vocês? Vocês me chamam de mestre e com razão, pois Jesus é o quê? Ele é servo? Não. Jesus serviu? Mas ele é servo? Não. Jesus é o quê? Mestre e Senhor. Jesus é o quê? Mestre e Senhor. Ele não é servo. Jesus é mestre e Senhor. E com razão, pois eu sou. Olha o versículo 14. Pois bem, se eu sendo mestre e Senhor de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Com isso Jesus diz: vocês não podem ser servos para poder lavar o pé do outro. Se você lavar o pé de alguém sendo servo, o seu serviço não tem valor. O seu serviço somente tem valor se você lavar o pé do outro, não como servo, mas como rei e como sacerdote.
Eu dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Jesus, ele não disse eu sou servo, ele disse eu sou mestre, eu sou Senhor. Veja Hebreus capítulo 7, versículo 7. Sem dúvida alguma, o menor ou inferior é abençoado pelo superior. O superior abençoa o inferior. O maior abençoa o menor. O menor não abençoa. E quem que é o menor? É o servo. E Jesus, e Deus diz o seguinte: se tu uma bênção. Se você for servo, você vai abençoar? Não. Não. Você não vai abençoar. Quem é que serve? O menor ou o maior? Quem é que serve? O menor ou o maior? O maior. É o maior que serve. É o maior que abençoa. É o maior. Meu irmão, quando você faz qualquer obra na igreja ou na empresa, onde você está, e você espera reconhecimento, você é o menor. Quando você faz e não espera reconhecimento, você é o maior, porque você abençoou. Deixa eu repetir. Quando você faz alguma coisa esperando tapinha nas costas, elogio, feedback, não sei o quê, porque você é o menor, você é servo. A sua cabeça é de escravo. Você não está vendo você como Deus vê você. Você não acredita em você como Deus acredita em você. Você acredita em você como Deus acredita em você quando você sabe que você não é servo, mas você é rei e você é sacerdote. E aí você serve como rei e sacerdote. E quando você serve como rei e sacerdote, você não espera reconhecimento de ninguém. Estão comigo ainda? Jesus Cristo somente pôde abençoar e servir porque Ele é mestre e Senhor. Se Jesus fosse servo, Ele não poderia abençoar. Ele teria que ser abençoado por alguém que fosse maior do que Ele. Mas não há ninguém maior do que Jesus Cristo. Ninguém maior. Queridos, Deus, Ele está tão desejoso de que você conheça Ele, de que você conheça a mente dEle, de que você saiba quem Ele é, que a Bíblia diz em Hebreus, eu não pedi esse texto, mas Hebreus capítulo 1, versículos 1, 2, 3, dá para colocar lá? Hebreus capítulo 1, versículos 1, 2 e 3. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos pais, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Deus falou através dos profetas. E veio Elias, e veio Jeremias, e veio Amós, e veio Obadias, e Deus falou, e Deus usou esses profetas para falar. Esses profetas falaram, e Deus olhava assim e disse, tá ok, eles estão falando, mas não é isso. Eles estão falando, mas está faltando alguma coisa. Eles estão falando, mas eles falam de um jeito terreno, humano, natural. Então eu vou levantar Jeremias. Jeremias fala, está certo, é isso mesmo, mas ainda falta algo. Vou levantar Daniel, o grande profeta Daniel. Daniel falou, está certo, Daniel, é isso mesmo, mas... Então Deus falou no passado, aos nossos antepassados, de muitas maneiras usando os profetas. Olha o próximo versículo. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do... Ele falou, sabe de uma coisa? Eu não vou mandar mais profeta para falar com o meu povo, não. O meu filho vai falar com o povo. O próprio filho veio para falar, para que não haja nenhuma distorção, para que não haja nenhuma incompreensão, para que não haja nenhum desvio. O próprio filho, ele falou, sabe de uma coisa? Eu vou mandar o meu filho, e o meu filho vai falar as palavras que eu colocar nos lábios dele, somente essas palavras. E Jesus diz, as palavras que eu vos digo, o Pai me prescreveu o que dizer. O cuidado de Deus, o amor de Deus por nós é tão grande, que Ele mandou mensageiros, e a coisa não resolveu. Ele falou, sabe de uma coisa? Eu vou mandar meu filho,
para que a humanidade saiba o quanto eu amo cada um deles. Olha aí, quem que é o filho? A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Jesus é herdeiro do quê? Jesus é herdeiro do quê? De todo. Ele é herdeiro da saúde perfeita? Queridos, nós temos orado por cura divina. Não está na hora de orar por saúde divina? Por que o nosso testemunho é, a coisa está horrível, está num caos, oramos e Deus nos deu a bênção? Por que não orar, estou uma bênção, e de uma bênção, mais bênção ainda, e glória sobre glória, e glória sobre glória, e glória sobre glória, até ser dia perfeito? E por meio de quem fez o universo? Como que o universo foi criado? Por meio de Cristo. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Pela palavra de Deus, tudo foi criado. Assim que Ele falou. Vejamos esse texto de Lucas capítulo 17. Se Jesus, Cristo, somente viesse como servo, Ele não poderia servir. Não poderia servir. Lucas 17, olha que texto legal. Qual de vocês que, tendo um servo, tendo um escravo, a palavra servo aí no grego é doulos, escravo. Tem um escravo, que esteja trabalhando, ou arando, e cuidando das ovelhas, lá no campo. Lhe dirá, quando ele chegar do campo, à tarde, vem agora e sente-se para comer. Jesus pergunta, o teu servo, o teu escravo está trabalhando lá com as ovelhas, está arando no campo, e ele chega tarde em casa, e você diz para ele, escuta, vem aqui, se assenta para você jantar. Jesus está dizendo, quem é que vai fazer isso? Ninguém vai fazer isso. Ninguém vai fazer isso. Olha o próximo texto. Pelo contrário, você não vai preparar uma mesa para ele se assentar. Pelo contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me. Ele chega do campo, trabalhou o dia todo, chega em casa, você está sentado, tomando uma limonada fresquinha, geladinha, você diz para ele, olha, vai lá, prepare o meu jantar, troque a sua roupa, venha, sirva o jantar para mim. Depois disso, você pode comer e beber. Olha o próximo. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Não. Quando o servo serve, ele fez a sua obrigação. Quando o servo serve, o servo não merece reconhecimento. Quando o servo serve, ele fez o que devia fazer. Por isso que quando Deus te criou, Ele não te criou para ser servo. Se Ele te criou para você ser um servo, você só fez o que foi ordenado. Olha o versículo 10. Assim também vós, quando tiverdes feito tudo que lhe for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. O servo que faz tudo o que ele tem que fazer, ele é o quê? Inútil. O servo que faz tudo o que tem que fazer, ele é o quê? Inútil. Quando Jesus diz, eu vim para servir, Ele não veio como servo. Ele veio como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele veio como herdeiro de todas as coisas. Ele veio como aquele que nele habita toda a plenitude da divindade. E Ele serviu. O que Jesus está dizendo é que o servo não é reconhecido, jamais. Quando o servo serve,
ele está cumprindo a sua função. Mas quando alguém que não é servo serve, ele é o maior que está abençoando o menor. O trabalho que é reconhecido é o trabalho de quem não é servo. Você não pode ser servo para servir. Você deve ser quem Deus disse que você é. Você é rei e sacerdote. Acredite naquilo que Deus acredita a seu respeito, e isso vai mudar a sua vida, isso vai levar você a conhecer o propósito de Deus para a sua existência. Você vai encontrar paz, alegria, confiança, felicidade e realização. Quando você acredita no que Deus acredita a seu respeito. Se você acredita que você é servo, e Deus está dizendo que você não é servo, existe um divórcio entre o que Deus diz e o que você diz. Por isso você não tem paz, você não tem propósito, você não encontra realização na sua vida. Gênesis 1:26 diz assim: então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, domine ele, para que o homem faça o quê? 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 Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Domine sobre toda a terra. A palavra dominar no hebraico é hadar. Hadar, que significa governar, significa dominar, significa subjugar, significa levar à obediência. Os peixes, significando que você domina sobre os mares. Quem domina sobre os mares é você, não é Iemanjá. Domina sobre os ares. Quem domina sobre os ares é você, não são os principados e potestades. Domina sobre toda a terra. Ele tinha na mente, Deus tinha na mente, constituir você rei e sacerdote quando Ele idealizou que você fosse feito, criado. Aí a religião diz, não, nós somos servos inúteis. Ah, Deus, aqui está o teu servo e a tua serva. Aleluia, oh Deus. Misericórdia, Deus, misericórdia. Não é assim que a gente faz? Aí Deus fica olhando e fala, mas eu não acredito que você é isso. Deus diz, eu creio que você é rei e sacerdote, mas você crê que você é um servo inútil? Não posso fazer nada. Eu preciso crer naquilo que Deus crê a meu respeito. Meu Deus. Veja que o propósito de Deus ao criar o homem foi para que o homem governasse sobre tudo aquilo que Deus criou. Tudo estava debaixo do governo do homem. Queridos, a beleza do trabalho está quando o maior abençoa o menor. Quando um veterinário cuida de um animal, ele está servindo, ele está abençoando aquele animalzinho. Ele, o maior, está abençoando o menor. Quando cuidamos do meio ambiente, nós estamos abençoando o meio ambiente. O meio ambiente é menor e nós somos maiores, nós dominamos sobre todas as coisas. Você não vai abraçar uma árvore para pegar a energia da árvore. Você não vai sentar debaixo de uma cachoeira, porque tem uma paz nesse lugar. Não é o lugar que faz você, é você que faz o lugar. Então eu vou naquele spa, porque tem aquelas pedras quentes que põe aqui e me energiza. Ah, glória a Deus. E tem uma água sulfurosa, porque aquela água me abençoa. Não, é o maior que abençoa o menor, é você que abençoa aquela água. Queridos, olha a distorção.
Nós estamos adorando a criação, colocando a nossa confiança na criação, sendo que Ele disse domínio sobre os peixes, domínios nos ares, nos mares e sobre toda a terra. Foi para isso que eu te criei. Pense assim, veja-se assim, imagine-se assim, assume a sua posição de governo sobre a face da terra. Meu Deus! Por isso, para servir, antes temos que crer que somos quem Deus diz que somos. Deus não nos criou como servos, Ele nos criou para governarmos. Gálatas capítulo 4 diz assim: digo porém que, enquanto o herdeiro é menor de idade, enquanto o herdeiro é menino, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo. O herdeiro, enquanto é criança, ele é igual ao escravo, mesmo sendo herdeiro de tudo, mas sendo criança, em nada se difere do escravo. Ele é igualzinho ao escravo. Uma criança pode servir? Sim ou não? Não. Por que uma criança não pode servir? Porque ela em nada se difere de um escravo. Ela é igual a um escravo. E se ela é escrava, ela não pode servir. Porque o serviço de um servo, ele sempre será inútil, não merece nenhuma recompensa. Somente o serviço de quem não é servo é que merece recompensa. No entanto, o versículo 2, ele está sujeito a guardiões e administradores até o tempo determinado pelo pai. O herdeiro que é menor, ele não pode servir. Ele é como um escravo. Quando é que esse herdeiro poderá servir? Quando ele deixar de ser menino, quando ele crescer, quando ele deixar de ser como escravo. Amados, por isso a Bíblia é tão clara com respeito ao pecado, por exemplo. Por isso que a Bíblia trata sério com o pecado. 2 Pedro 2,19 diz: prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. O homem é escravo daquilo que o domina. Se o homem é dominado pelo pecado, esse homem pode servir? Não! Esse servir desse homem que é escravo do pecado é aceito por Deus? Não! Por isso que a Bíblia trata sério com o pecado, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Quem é escravo? É aquele que é dominado por algo, não tem possibilidade de servir o outro, porque ele é menor, ele não pode abençoar, porque é o maior que abençoa o menor. Quem é o maior? Aquele que não é escravo, esse é maior. Por isso que a Bíblia trata com o pecado. A Bíblia não trata com o pecado porque Deus diz assim: não peque, senão você vai para o inferno. Queridos, a vida do Evangelho não tem nada a ver com o céu e o inferno. A vida do Evangelho tem a ver com a vida de Cristo em nós. Esta é a vida cristã. Como posso ser escravo do pecado que me domina e ao mesmo tempo querer ser uma bênção? Isso não é possível. Romanos capítulo 6,14 diz assim: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, vocês estão debaixo da graça. Por isso que o pecado não domina você, queridos. A graça de Deus nos foi dada para libertar-nos do domínio do pecado. A graça de Deus nos foi dada para libertar-nos do domínio do pecado. Tito 2:11 e 12 diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora. A graça se manifesta para me salvar do pecado, para me tirar do domínio do pecado, para me tirar da escravidão do pecado. A todos os homens se manifestou salvador. A quem? A quantos? Todos os homens. A graça de Deus se manifestou salvando o homem do domínio do pecado. Olha o versículo seguinte. Ela nos ensina, a graça nos ensina o quê? A renunciar à impiedade. A graça nos ensina o quê? A renunciar às paixões mundanas e
a viver de maneira sensata, justa, piedosa, nestes dias presentes, nesta era presente. Isso é graça. Eu tenho dificuldade com a mensagem da graça. A mensagem da graça é uma autorização para pecar. Ei, alguém precisa de autorização para pecar? E se alguém não for autorizado a pecar, ele nunca vai pecar? Come on. A pessoa que diz que a graça é uma autorização para pecar, essa pessoa não sabe o que é a graça de Deus. Mateus 6,24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e odiará, desprezará o outro. Não podemos servir a dois senhores. E a graça vem e nos salva do domínio do pecado, nos salva da escravidão. Por isso, para servir a Deus, nós devemos, primeiro, ser libertos do domínio do pecado, e segundo, ter o domínio sobre todas as coisas. Queridos, para você servir a Deus, você precisa ser liberto do domínio do pecado. Em segundo lugar, você precisa aprender a dominar sobre as aves, dominar sobre os peixes, dominar sobre toda a terra, governar sobre todas as coisas, crer naquilo que Deus crê a seu respeito. A partir desse momento, você pode servir, porque você vai servir não como servo, você vai servir como rei, como sacerdote ao nosso Deus e Pai. Meu Deus do céu! Jesus Cristo diz que nós não somos mais servos, não somos. O próprio Senhor Jesus Cristo mudou o nosso status. João 15,15, olha o que está escrito ali: já não os chamo servos, porque o servo não sabe. Qual é a marca do servo? Ignorância. Vocês estão fazendo a FATEM aqui ou não? Se não estão, comece. Senão você vai ficar como servo. O servo não sabe. Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de... Jesus chama você de... Queridos, você precisa crer naquilo que Deus crê a seu respeito. O que Jesus crê que você é? Amigo. E você diz: eu sou servo. Não, ele está dizendo: você é amigo. Não, eu sou servo. Os tenho chamado de amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Meu Deus, meu Deus. Jesus disse que nós somos seus amigos, por quê? Porque Ele nos revelou quem somos. Quando cremos que somos quem somos, quando cremos que somos quem somos, que Deus diz que somos, tudo que ouvi do meu Pai, Jesus diz, eu tornei conhecido de vocês. Se você sabe tudo que o Pai revelou a Jesus, o Filho unigênito dele, você passa a saber aquilo que Jesus sabe. Por isso o conhecimento nos leva a um outro nível de relacionamento com Jesus e com o Pai. Não somos servos de Jesus, somos amigos. Por isso podemos servir a Jesus. Por crermos em Cristo Jesus, no que Ele nos revelou, a nossa fé na mensagem de Cristo nos levou para uma outra posição. Qual? Agora nós somos irmãos de Jesus. Agora nós somos filhos de Deus. Começamos como servos, temos o conhecimento, somos amigos, fomos adotados e agora somos filhos. Olha esse texto, por gentileza, esse texto de Romanos, capítulo 8. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize. O Espírito Santo veio para escravizar. Irmãos,
estamos sentindo a presença do Espírito, aleluia. Mas eu não vejo reverência aqui, eu não vejo silêncio aqui. As pessoas estão conversando, o Espírito Santo acabou de sair. O Espírito Santo foi embora. Eu não quero servir esse Espírito Santo. Eu não quero servir esse Espírito Santo. Vem de uma imagem do Espírito Santo como se fosse uma coisinha sentimental, uma coisinha, sabe? Ei! Acabou o avivamento por causa do pecado. Se o avivamento acabou por causa do pecado, não teria nem começado. Olha o texto. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temer. Mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai, Abba, Papai, Paizinho, Abba, clamamos mediante o Espírito. O próprio Espírito testemunha, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. O que a palavra está dizendo, que o Espírito está dizendo, que você é filho. Se você acredita naquilo que o Espírito Santo acredita a seu respeito, você concorda com ele, você é filho. Você é filho de Deus. Você tem o DNA de Deus, você tem a natureza divina. Você é uma nova criação, você é uma nova criação em Cristo Jesus. Você não é quem as pessoas dizem que você é quem Deus disse que você é. Meu Deus! Nós lemos agora há pouco que Jesus é herdeiro do quê? De tudo. Jesus é herdeiro de tudo. Olha esse texto, por gentileza. O próprio Espírito testemunha que o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Olha o 17. Se somos filhos, então somos herdeiros de quem? E co-herdeiro com Cristo. Cristo herdou o quê? Tudo. Somos co-herdeiros de tudo. Somos co-herdeiros de tudo. Meu Deus do céu. Por que podemos servir Deus? Porque nós somos servos? Não. Porque nós somos filhos de Deus, nós somos co-herdeiros com Jesus Cristo, nós temos o Espírito Santo que não nos escraviza, temos o Espírito Santo que nos adota e nos chama de filhos. Por isso nós podemos servir a Deus. De agora em diante, qualquer tarefa que você fizer, não faça mais como servo, não faça mais como escravo, faça como filho, faça como herdeiro, faça como dono. Quando você vier aqui na igreja e fizer alguma coisa, faça como dono, como proprietário. Faça como proprietário, faça como dono, faça como herdeiro. Eu estou trabalhando nesse ministério porque eu sou dono desse negócio aqui. Aleluia, aleluia. Não sei, acho que acabou meu tempo aqui, Marco Aurélio, sabe? Porque você nunca me reconhece. Escravo, cresça. Né? Não fique bravo comigo, eu só estou lendo o versículo bíblico. Só estou lendo o versículo bíblico. Meu Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Um cigarrinho de tabaco te dominando, você está livre? Um cigarro de maconha te dominando, você está livre? Vídeos de pornografia te dominando, você está livre? Falando mentiras, você está livre? Não. Esperando ser reconhecido pelos homens, você está livre? Não.
Debaixo de uma enfermidade você está livre? Debaixo de escassez e falta você está livre? Debaixo de crise financeira você está livre? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Olha o que o texto diz. Portanto, permaneçam firmes à liberdade. Pai, é o seguinte, eu sou filho, eu sou herdeiro, eu sou rei, eu sou sacerdote. A tua palavra diz que eu tenho que ficar firme na liberdade. Eu não aceito esse tipo de opressão e escravidão na minha vida. Eu estou livre, eu sou livre. Creia naquilo que Deus crê a seu respeito. Não se submeta novamente a um jugo de escravidão. Quando não entendemos isto, nós queremos produzir obras para convencer Deus a nos abençoar. Queridos, a igreja evangélica brasileira, os cristãos estão cansados. Os cristãos estão frustrados. Os cristãos estão cansados de jejuar, cansados de ler a Bíblia de joelho, para fazer calo no joelho, estão cansados das campanhas da madrugada, das campanhas no monte, estão cansados das 24 horas de louvor e adoração, estão cansados dessas coisas. As pessoas não dizem, mas estão cansadas, porque fazem e não tem nenhum resultado. E aí vai falar com o pastor, aí não resolveu. É brecha, meu irmão, é brecha na sua vida. Brecha na cabeça do cara que fala. Não é? Que coisa! Isso nos deixa cansados, frustrados, e você fica magoado com Deus. Quantas pessoas que passam na porta das igrejas dessa cidade, do Brasil afora, querendo entrar, mas eles não se acham dignos, eles se acham culpados. Por quê? Porque eles estavam envolvidos lá na prostituição, estavam envolvidos na fornicação, estavam envolvidos nas drogas, estavam envolvidos nisso e naquilo. E eles diziam: Deus, é a última vez que eu fumo esse cigarro, Deus, é a última vez, em nome de Jesus, amém. Sai da igreja, no outro dia fuma. Deus, agora Deus, eu confesso o meu pecado, é a última vez, Deus, agora eu confesso. Vai, faz de novo. Ele chega e diz: para mim não tem mais jeito, eu desisto. Agora eu vou fumar todos os cigarros. Não é assim? Estão cansados, frustrados consigo mesmo. Eles não creem neles. Se eu não creio naquilo que Deus crê a meu respeito, eu não venço. A oração não é: eu não vou fazer mais. A oração é: Pai Celestial, Deus meu Pai, Deus Todo-Poderoso, me ajude a vencer isso. Você está livre. Não é fazendo promessa que você não vai mais pecar. É dizendo: Deus, aqui estou eu. Isso é mais forte do que eu. Deus, eu não consigo, Deus. Mas no teu Filho eu posso todas as coisas que me fortalecem. A vida cristã não é você tentando viver a vida de Jesus. A vida cristã é Jesus vivendo a sua vida. Pela fé. Isso é vida cristã. Vocês têm um tempinho ainda? Estão cansados? Vamos lá um pouquinho? Mas o processo bíblico diz que nós devemos crer naquilo que Deus crê a nosso respeito. Irmãos, eu creio nisso que eu estou pregando para você. Eu não estou animando você. Eu não estou encorajando você. Queridos, isso é Bíblia, isso é palavra de Deus. Eu creio nisso que eu estou falando. É isso que nos liberta. É isso que nos leva a uma vida que vale a pena ser vivida. Eu creio de todo o coração. É assim. Olha esse texto de Lucas capítulo 10, 38 em diante. Muito conhecido esse texto, mas vamos pensar um pouquinho. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Você pode imaginar isso? O dono do universo, Jesus Cristo de Nazaré,
Uau! O mais belo entre os milhares, na forma humana, gente como a gente, chega em Betânia, e Marta recebe ele em casa. Meu Deus! Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor Jesus, ouvindo-lhe a palavra. Chegou na sala com os seus discípulos, os 12 e mais alguns, sentaram ali. Maria correu lá, sentou nos pés de Jesus. Maria ficava assim, ó. Embevecida, embriagada, ouvindo o dono do universo falar. Olha, Marta, porém, estava ocupada com muito. Marta era o quê? Uma serva. Marta era o quê? Uma serva. E aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, o Senhor não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Mestre, a minha irmã fica aí, esparramada aos teus pés. Eu já fiz todos os gestos, já chamei, fiz todos os sinais, ela nem olha para mim. Tudo bem. Agora, o Senhor permitir que ela fique aí e não venha me ajudar no serviço? Queridos, quando nós achamos que somos servos, primeiro, a gente acha que ninguém faz o serviço como a gente faz. Se eu sair dessa empresa, quebra. Se eu sair dessa igreja, fecha. Porque só eu que faço. Ninguém varre como eu, ninguém limpa como eu, ninguém canta como eu, ninguém toca como eu, ninguém prega como eu, ninguém oferta como eu, ninguém... Não é assim? E o pior, que Deus nem está vendo o que eu estou fazendo. O Senhor não importa. Diga para Maria vir me ajudar, Senhor. O servo, ele fica tão irritado quando não é reconhecido, que ele desafia o próprio Deus. E o Senhor Deus, não está vendo que está errado? Ela está dando bronca em Deus. Olha o próximo versículo. Respondeu o Senhor: Marta, Marta! Por que você acha que ele falou 2 vezes? Porque ela não ouviu quando ele disse a primeira. Marta, Marta! Marta, aqui. Quantos dedos eu tenho aqui, Marta? Olha. Preste atenção, Marta. Você está preocupada e inquieta. Na outra versão diz ansiosa com muitas coisas. O servo, qual que é o perfil do servo? Ansioso, preocupado, inquieto com muitas coisas. Quantos servos de Jesus eu tenho aqui hoje? Não levante a mão, pelo amor de Deus. Querido, olha como a Bíblia é linda. Olha como a palavra de Deus é maravilhosa. Uau! Que fantástico! Inquieta você, Marta, está inquieta com muitas coisas. Olha o próximo versículo. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada.
Se não vai ser tirada, Maria estava recebendo a sua herança. E qual era a herança de Maria? Aprender a ser quem Jesus estava dizendo que ela era. Como é que você vai servir sem antes ser? Como é que eu me torno? Como é que eu passo a ser? Quando eu recebo a palavra e ela constrói quem eu sou, eu aprendo quem eu sou. Ele nos ama, Ele nos lavou no seu próprio sangue e nos fez e nos constituiu reis e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. Deus e Pai somente recebe o serviço de reis e sacerdotes. Não de servos, mas de reis e sacerdotes. Maria queria ouvir o que Deus tinha a dizer a respeito dela. Maria queria saber quem eu sou, Deus. A boa parte é receber a revelação de quem nós somos para Deus. A boa parte é receber a palavra que me faz ser antes de querer fazer. A boa parte, eu sou amor, por isso que eu amo. A boa parte, eu sou rei e sacerdote, por isso eu sirvo. A boa parte, eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Jesus Cristo. A boa parte, a palavra, ela foi plantada, foi enraizada no meu espírito, e ela frutifica a 100 por 1. A boa parte é concordar com Deus no que concerne da revelação dele a meu respeito. A boa parte é crer no que Deus crê a nosso respeito. A boa parte é viver a palavra dele para ele. Vamos ficar em pé, por gentileza. Estão recebendo essa palavra? Graças a Deus.